Boa noite! Primeiro a entrar, meu convidado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ivone, Mônica. Bem-vindos. Tudo bem? Como vocês estão? Vou esperar um pouquinho aqui o pessoal entrar. Agradecendo já de antemão a presença do Marcelo. Boa noite, Mônica. Vou aguardar um pouquinho, né? A gente está no Rio de Janeiro, né? Então a gente vai chegando aos pouquinhos por aqui. Bom dia, Aninha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha o meu vício da manhã. Boa noite. Para aqueles que estão entrando, eu estou acostumada a fazer meditação pela manhã. Então eu estou sempre na noite, eu chamo de bom dia. Boa noite, Daisy. Boa noite, Isabel. O pessoal da meditação aqui, ó, firme na live. Que ótimo. Boa noite. Vamos aguardar só um pouquinho, tá? E aí a gente já vou falar um pouquinho sobre o porquê desse projeto, porque que ele veio chamar meu convidado aqui pra gente conversar, né? Então, enquanto o pessoal tá entrando, deixa eu aguardar só mais um minutinho e a gente já começa. Melhor a gente conversar, né? Vamos começar com quem tá aí, né? Então, esse projeto, ele recebeu um nome assim, muito inspirado de Enlaços. E ele é um projeto que vem a compor esse meu outro projeto, que é de fazer lives todos os dias, trabalhando meditação e trabalhando uma energia espiritual chamada Diksha e ensinamento. Então, como nas sextas-feiras eu não posso pela manhã, eu resolvi criar esse projeto para trazer amigos queridos que eu sinto que amam o que fazem, que nem eu. E que tenham também a ver com coisas que eu faço, né? Ou coisas que eu acredito também. Então, nesse sentido que eu tô... Boa noite, Carlos. Tudo bem? Então, nesse sentido que eu tô chamando o Marcelo. Ele me veio, assim, numa inspiração. Marcelo, a gente já se conhece há muito tempo. E eu queria saber um pouquinho da jornada dele durante esse tempo aqui. Bem-vinda, Lidiane. Bem-vindo, boa noite. E eu já vou já chamar o Marcelo, então, para ele se apresentar um pouquinho, para a gente bater um papo sobre arquétipos, como é que esses arquétipos agem no corpo, trazendo um pouco dessa investigação que eu tenho a nível de cura, né? Porque o meu processo todo veio da medicina, veio da cura, vem da biologia, e por fazer um trabalho bem profundo sobre trauma e células, então os arquétipos eles funcionam muito bem para a gente trazer essas imagens para o corpo e a gente entendê-las. Então deixa eu chamar aqui meu amigo, deixa eu dar uma chamadinha nele aqui. Bom dia, boa noite, Marra. Bom dia de novo, viu? Eba! Boa noite, querido. Obrigada por aceitar o convite. Não tinha como recusar, né? Não sei. A gente sempre tem que recusar, né? Depende da história da vida de cada um. Eu espero que na vida a gente tenha como dizer não Vai sim, né? Então, conforme eu estava falando, né, assim, me veio assim muito rápido, e eu não sei por que dessa vez, assim, como vem, assim,
chama o Marcelo. Eu nem pensei, sabe? Quando ficou assim, ó, coisa direta, passei um WhatsApp para você e você disse, ó, vamos, não sei o quê. E eu disse, ó, então estamos no fluxo, já que eu estou fazendo essa jornada reconectando com o fluxo, já estamos todos no fluxo, então essa coisa vindo desse jeito aí. Como eu estava falando, Marcelo, eu estou fazendo muito, como eu faço esse trabalho com chakras e nós de energia e arquétipos, sempre trabalho muito com arquétipos, né, você sabe? Então, eu comecei a investigar muito o arquétipos no corpo e como é que esses arquétipos eles repercutem na cura também. Sim. Então, eu disse, olha que coisa interessante, né? Então, agora deixa eu pegar um tarólogo mesmo, já que eu digo que eu sou uma taróloga só para os meus projetos, só para os meus processos terapêuticos. Eu não sou taróloga, não estudei muito tarô, eu sinto tarô. Então, é bem diferente, né? Então, acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, queria que você se apresentasse um pouquinho, pessoal. Tem muita gente aqui da meditação que fica todas as manhãs comigo, nas meditações que a gente faz todos os dias com Diksha. Então, tô vendo esse pessoal todo aqui, ó. Tá tudo entrando. Então, fala um pouquinho de você aí, dessa jornada. Hã? Então, vou agora, final de agosto, eu vou fazer 31 anos estudando tarô. Então, eu vou fazer uma consulta. Eu morava na Tijuca e tinha assim, a primeira loja esotérica no Rio de Janeiro, uma coisa assim, né, que era o Esotérico Shopping Center. Eu fui lá com a minha mãe e aí tinha uma pessoa jogando tarô e eu não sei por que ela pagou uma consulta para fazer lá, jogar com alguém. E aí, quando eu saí dessa consulta, eu falei assim, como é que faz para aprender esse negócio aí, que eu gostei desse bicho? Né? Assim, começou minha jornada, né? Então, tive um professor, depois tive outro, e sempre estudando, né? E, na verdade, o tarô me abriu as portas do interesse pela espiritualidade. Né? Então, através do tarô, eu fui chegar em outras coisas, né? E hoje eu tenho um acervo, um leque aberto aqui para várias frentes. Eu sou muito grato a isso, né? Então, no comecinho da internet, eu comecei a participar de alguns grupos de discussão. Ainda utilizava pseudônimos, né? Porque tinha uma vida corporativa, eu não queria que interferisse. E aí acabei ganhando popularidade. Né? Meio escondidinho, como a gente queria sempre, né? Então, eu trabalhava com marketing, numa grande empresa, né? No começo as pessoas sabiam que eu jogava tarô. E quando a empresa migrou para São Paulo, eu não fui. Um dos motivos que foi alegado assim, de bastidores foi que o diretorzão achava que eu devia ter, sei lá, um pacto com um demônio, né? Era meio esquisito, né? Porque fala das coisas, fala de tarô, a namorada é astróloga, eu não gosto muito disso, não. E aí, depois disso, principalmente, né? Eu falei assim, então não abro mais aí a boca, né? Então as pessoas falavam qualquer bobagem do meu lado e eu fazia cara de paisagem e seguia nessa minha vida meio Batman e Superman, né? Tinha um momento ali para então tinha uma vida dupla, né? Então foi se criando o Marcelo Bueno como esse profissional do tarô. E esse nome Zéfiros é o quê? Assim, vem deriva do quê para você? Como é que saiu isso? Zéfiros é uma divindade grega, né? Que é o deus do vento, né? Então é o deus do vento do oeste, né? Então você tem os 4 ventos. Zéfiros é o deus do oeste, e é o vento que sopra no final do inverno. Ele é casado com Flora, né, que é a primavera. Então ele traz uma brisa morna no final do inverno e faz com que as flores desabrochem. Então é esse vento que traz a vida, que traz o despertar, que traz uma nova visão, né, um renascimento. Né? Então foi um pouco inspirado nisso. Foi daí que veio. Mas veio como inspiração ou veio porque você estava procurando um nome mesmo? Você procurou um nome? Eu estava procurando um nome e aí bateu isso, né? Eu sempre tive essa relação um pouco com o vento mesmo, né? Então, eu sempre gostei dessa coisa das divindades, né? Greco-romanas e tudo mais. Então, veio mais ou menos nesse fluxo, né? E aí, o Zéfiro já tem 13 anos, né? Fiz 13 anos agora em maio, né? Então, na época, eu tomei um puxão de orelha, do tipo, o que você aprendeu não é só para o seu prazer e satisfação. Então, dá vida para isso aí, né? Você está aqui para multiplicar. E aí sou eu, né? Fazendo esse trabalho.
Que maravilha, que maravilha. Que nem a Como Gauri começou? chegou para mim, né, que eu estava te contando, né? Que Como? nem essa iniciação lá na Índia, agora a última vez que eu fui, né? Que é, que é a consorte de Shiva, né? Então, assim, receber esse presente da meditação, eu sempre curti muito meditação, sempre há muito tempo faço, né? Mas Aham. parece que encaixou uma coisa, sabe? Quando é alguma coisa para você, né? Vem de um jeito tão forte, quando você vê aquilo tudo que você fazia torna-se você, Sim, né? É como se você pega e se abre nesse leque, né? É interessante quando isso acontece, quando a gente tem essa sintonia espiritual com o que a gente faz, né? Então você não sim, separa o tarô da espiritualidade para você. E dentro da espiritualidade você fez o é quê? total, Fez... né? Então, assim, para mim é essa expressão, né? Então, eu estava contando isso hoje à tarde no meio de uma consulta, vou repetir aqui porque é um bom insight, né? Várias vezes eu vi na minha vida que eu precisava cuidar de orixá. E eu falei assim, gente, eu não tenho nenhuma ligação com candomblé, com banda, né? Então, assim, a mãe minha macumbeira, meio que já casei né? E aí já morei, mas assim, não é exatamente a minha praia, né? Não estou entendendo muito isso. E às vezes fala uma certa culpa, né? Tipo assim, será que eu tinha que fazer alguma coisa, mas não tinha um apelo ali do coração. E aí teve a vez que eu estava em São Paulo, estava rolando alguma feira mística por lá, e eu parei para jogar, e aí eu falei assim, para jogar deixa eu jogar alguma coisa que eu não conheça, né? Parei lá num cara lá com uns búzios na mão, é bom que eu não dou palpite em nada, né? Qualquer coisa que cai, ele vai falar, eu vou acreditar sem colocar julgamento no processo. E aí ele falou assim, você precisa cuidar de orixá. Eu falei, puta, lá vem de novo essa história. Ele disse, não, presta atenção. Porque Ori é cabeça. Então você está aqui para cuidar da cabeça das pessoas. Não é nenhuma dedicação a dentro do preceito e tudo mais. Mas esse lugar de orientar, de trazer clareza. E ele, o cara nem sabia que eu jogava tarô, né? E aí eu falei, puta, então estou no lugar certo, né? Então, e hoje eu estou fazendo uma formação dentro da área de psicologia. Então, isso está tudo muito se acomodando, né? Encontrando um lugar. Você tá fazendo formação em psicologia? Estou fazendo uma formação em terapia haitiana. Ai, que legal, que E exatamente ótimo. Muito trabalhando associado lavadura. com o corpo, né? Então, assim, como é que esse corpo Sim, responde às situações da vida, né? O que esse corpo sim, guarda de sim. informação, que às vezes a Sim, cabeça não sim. acessa, mas o corpo está lá dizendo, né? Então, é por É. aí. Então, eu saí da medicina, quer dizer, saí da medicina é engraçado, né? Porque sempre que a gente troca de um lado para o outro, a gente acha que a gente sai, né? Mas na realidade a gente nunca vai sair de um processo Transforma. tão profundo em que Sim, você vai estar abordando o corpo de uma forma tão assim, a cura de uma forma tão primeira, você de repente aciona a alma das coisas, né? Que você veio e sim, para uma medicina. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre ensinamento, né? Sobre educação. E o quanto o terapeuta ou a pessoa que aborda pessoas, ela precisa realmente se trabalhar, né? O quanto você sempre. pode imperir e fazer grandes problemas, trazer grandes problemas para as pessoas, em vez de trazer mais clareza para a vida delas, né? Em vez de trazer É que eu mais falo sempre assim, suporte. porque somos todos doentes, né? Eu, você, a galera toda Sim, até aqui, a torcida do Flamengo e sim, todos os demais. A gente está nesse lugar que, sim. se tivesse resolvido, não estava nessa existência, né? Estava lá junto com os Budas. Então, fato. A questão toda é a graduação, né? O quanto que a gente está saudável, o quanto que a gente está doente, né? Então, é desintegrado essa coisa toda. E a gente tem que ter um cuidado, um autocuidado muito grande, Uhum. porque a gente está dando orientação para outras pessoas. Então, se eu tenho uma visão distorcida, se ela está contaminada, né, por apego, ignorância, aversão, isso não tem como não passar através do seu aconselhamento, da minha leitura das cartas, né? Então, eu preciso ter clareza para, nesse momento que eu estou atendendo alguém, tá num fluxo, né? Tá ligado aqui com a pessoa e o que está acontecendo ao seu redor, e para tentar ser o mais claro, o mais transparente, o mais saudável possível naquilo que eu estou afirmando, né? Uhum. Isso é curioso, né? Porque às vezes a gente está com umas Ou nos questões aspectos pessoais, que você está colocando daquele arquétipo, por exemplo, né? Porque às vezes a gente acha que tem um arquétipo negativo e não existe arquétipos negativos na realidade, né? né? Então, como Eu conheço existe um ser humano pessoas, ruim e um ser humano bom.
né? A gente não Eu tem conheço isso. pessoas no tarô que odeiam determinados arcanos, né? Ou tem uma dificuldade muito grande com esses arcanos. Então, por que que tem, né? Uhum, Então, por que que às uhum, vezes algumas mulheres olham de uma forma tão atravessada com o imperador? O imperador é só o imperador, né? E se você pensar no imperador com essa energia do masculino que está presente em mim, em você, então por que que você tem raiva do imperador? Por que que você olha para ele com certo ranço? Né? Então, uhum, é um lugar que eu preciso reconhecer, né? Que é o poder, é a autoridade, né? Então, uhum. obviamente, quando você tem uma fala de mulher, vem de um lugar de opressão, a gente precisa olhar isso para o outro lado. Não pode trazer essas energias para um lado pessoal, né? De tentar rotular dessa maneira ou de outra. A carta do Sim, Papa é um sim. sacerdote. Mas como leva o nome de Papa, tem gente que não gosta porque é o Papa da Igreja. Não, não é o Papa da Igreja. É a conexão que a gente faz com o divino, né? É o religare, né? Nosso lugar de santidade. E esse lugar não tem, Uhum. não é um lama, não é o pai de santo, não é o pastor da igreja Uhum. presbiteriana. É esse papo Uhum. nosso, E na né? sua formação, você assim, na sua vida, assim, por exemplo, eu tive muito isso, né? Antes de eu encontrar esse tarô vivencial, que foi o Vivar. Você já conheceu esse livro do Vivarta, que é o Caminho do Coração? Que Não, você já é me falou um dele, livro mas eu muito não. legal. Eu não sei se esse livro ainda existe, assim, ou é desses sebos, assim, da vida, mas ele era um sannyasi, discípulo do Osho, né? E ele propunha fazer o tarô vivencial. Então a gente vivenciou cada arcano. Sim. Então, assim, foi o único curso que eu fiz foi esse, né? Em que a gente vivenciava. E era tão interessante, porque como eu tinha esse formato muito de observar o corpo e tal coisa, Sim, eu sentia os arcanos, eu sentia o que, que era cada um. Então, o sim. que ficou para mim foi o sentimento mesmo de cada um. Muito menos do que uma informação, eu tinha uma coisa sensorial. Eu tenho uma coisa sensorial com o tarô. E durante muito tempo da minha vida, por exemplo, que eu vivi muito tempo só, é assim, tipo, um amigo, né? Aquele lá que não vai mentir para ti, né? Então, assim, tu pega e não tem ninguém para te responder, porque senão sempre tem gente para dar palpite, né? Então aí você abre o tarô, agora eu tô entendendo o que acontece contigo. Isso aconteceu com você também? Essa É, coisa de você você mesmo se buscar com suas eu tenho o próprias tarô tiradas. como amigo e conselheiro. A grande questão é a seguinte: se eu estou com uma questão muito de ordem emocional muito intensa, eu procuro a orientação de outra pessoa. Que nesse lugar, às vezes, não que o tarô seja traiçoeiro, né? Mas eu sou traiçoeiro com relação, né? Meu olhar é um olhar contaminado. Mas para as coisas tradicionais, coisas do dia a dia e tudo mais, às vezes eu recorro. Eu sou meio contra ficar procurando tarô para qualquer coisa, né? Tem gente que, será que vou pegar táxi agora, mas será que eu acho que ele vai caminhar? Deixa eu tirar uma carta. Cara, entra no clima-tempo, né? Faz qualquer outra coisa. Mas eu confesso que andou uma época que eu era bem assim. Depois, realmente, eu Né? soltei. Mas tem umas épocas que eu fui assim, sim. Porque, na verdade, a gente precisa encontrar esse tarô dentro da gente. E achei Uhum. isso engraçado, né? Às vezes você está jogando para alguém, ou mesmo quando você está fazendo um jogo, as cartas estão viradas aqui, e aí você pensa, sei lá, a pessoa está descrevendo ali assim, nossa, aqui tem cara de 10 de pau. Aí você vira a carta assim, que deve 10 de pau está lá mesmo. Né? Tipo assim, você meio que antecipa a carta. Por quê? Porque Sim, sim. esses arcanos, na verdade, acabam virando código na sua cabeça. Então, eu leio várias coisas, né? Vários livros diferentes, né? De tradição espiritual, de autoajuda, de filosofia. E aí eu fico gastando. Esse pedaço aqui é um nove de espada, esse pedaço aqui é uma estrela. Isso aqui é a maneira que você codifica determinadas situações ou determinados conceitos na vida, né? Então, você só resume. Né? Então, quando uma cápsula, você sabe que quando você vai falar daquela cápsula, ela é muito maior do que se aquela frase. Né? Mas ajuda muito a ter um entendimento de várias coisas. A gente fica com esse olhar Uhum. meio romântico para a vida. Como os astrólogos também fazem isso, né? E assim, vai, né? Então, mas é um pouco cada um qual é o alfabeto, né? Que a gente vê que traduz a vida. Sim, sim, é verdade. E é interessante, assim, até uma coisa que eu estava querendo te perguntar.
porque eu não sei se se eu te disse isso, né? Mas eu fiz uma formação em experiência somática para lidar com traumas, né? Uhum. E dentro dos traumas, assim, a nível do corpo, trauma é considerado aquilo que você não integrou, aquilo que Sim. você não conseguiu fechar, né, de alguma Aham. forma. Então, aquilo repete, 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 até que aquilo ali seja integrado à sua consciência e você traga isso para a consciência mesmo e aquilo mude, né? E na minha jornada, assim, eu sempre tive muitas imagens geralmente de arquétipos, né, que vinham durante os meus processos terapêuticos, porque na realidade, eu tenho muito desses traumas, os meus traumas maiores são traumas de envolvimento, que são traumas que são intrauterinos, que vêm de outras vidas, que vêm de percepções muito primitivas. E Aham. você sabe que eu tenho estudado isso dentro de mim, assim, estudado o quanto de pessoas vêm com essas imagens, porque na realidade, quando a gente é simplesmente semente, ou está nas fases muito precoces da nossa vida intrauterino, você não tem palavra, né? Você não tem emoção, você tem imagem. Você tem imagem. E é incrível isso, quando a gente começa a fazer o link, né, das imagens com as imagens que você teve para que elas te tragam respostas, Mas né? tem uma coisa Então, muito é muito legal que, assim, interessante aprofundar isso. Hã? é muito legal porque, por exemplo, todo o conhecimento da alquimia, ele ficou guardado basicamente em imagens. E, às vezes, imagens muito doidas, né? Então, assim, os livros eram queimados, né? Aquela coisa toda para poder, tipo, coisa do demônio. Mas se você tem uma imagem bonita, as pessoas ficam com pena, né? Ficam com dó de eliminar a imagem. Então, assim, muito do conhecimento alquímico foi preservado através de ilustrações que são completamente viajandonas. Então, lá, um lobo numa fogueira, um casal transando no rio, com a cabeça de lua, a cabeça de sol, essa coisa toda. Jung, em algum momento, começou a se interessar por alquimia, e aí, quando ele começou a ler, a ter acesso a essas imagens, ele pensou, cara, mas isso aqui bate com a descrição dos sonhos que meus clientes têm. Então, assim, Uhum, você sim. tem um cliente alquimista, né? Mas quando ele descreveu alguma coisa, assim, o que ele está falando é aquele processo alquímico. E não é que isso faz sentido. E aí trazia aquela informação de lá para cá e ela Sim. encaixava, né? Então, por isso que ele desenvolveu livros, né? Tem um bom trabalho que fala de psicologia e psicoterapia e alquimia, porque essas coisas se conjugam, né? Então, ele começou a entender que, senão, na verdade, quando você fala das 7 fases do processo alquímico, isso dá para comparar com as 7 fases do tratamento de uma pessoa que chega no consultório com uma dor até o momento que ele meio que se liberou, né? Ele encontrou seu ouro. É isso, né? Então está curado, tá livre do trauma, né? Porque o trauma é o chumbo, né? É aquela parte que está lá meio retorcida, mal elaborada e que está difícil de engolir. Então, esse chumbo vira ouro, a pessoa está bem e vira um multiplicador também desse lugar de cura, né? De saúde. É incrível. E foi através do Jung também essa coisa das mandalas, né? Porque se você vai trabalhar também com chakras, você está trabalhando com mandalas, né? Você está Sim. trabalhando com mandalas internas que tem a ver com toda essa evolução emocional, né? Com todo esse desequilíbrio ou não emocional que estão a nível dos chakras e que se espelham também em mandalas, né? Então, Jung também Sim. trabalhou com essa coisa da mandala. Quanta gente. Então, assim, eu sou meio encantada nessa coisa da imagem que chega e aí você chega e incorpora, né? Entende isso dentro de você e É, você se aprofunda e você se compreende, né? Você sai do pensamento para o entendimento, que eu acho que é vital para a gente poder curar, né? Para a gente poder curar. Esse cognitivo, ele precisa ser entendido de outro lugar para que você aprofunde mais isso em você, né? As pessoas que vêm para você, muitas delas vêm com questões emocionais dentro do tarô? tem de tudo um pouco, e assim, o que as pessoas, de modo geral, falam é que assim, 90% do atendimento tarológico se dá através de questões de amor, né? Ele vai ligar para mim ou coisas do gênero. Eu tenho uma certa diversidade nisso, e aí talvez faça parte do meu perfil, né? Então, como eu tenho uma formação corporativa, um olhar de planejamento, essa coisa toda,
aparecem muitas pessoas para mim que às vezes estão num momento da vida que estou, tipo, para onde é que eu vou? O que eu construí até agora está num lugar de lugar. Então, assim, eu não tenho muitos clientes novinhos, são pessoas já passadas assim, dos seus 30, 35 e tudo mais. Então, às vezes, fez uma formação na faculdade, começou a trabalhar e viu que não era nada daquilo, porque, né, escola de profissão, com 17, 18 anos, né? Então a gente não tem muita noção do que é ainda, né? Que era da vida, enfim. Acho que tem muito esse lugar, né? De, assim, às vezes, esse aconselhamento que é mais de ordem prática. Tem muito do afeto, você que passa por isso, né? Então, as desilusões amorosas, as perspectivas, né? O que não está acontecendo, por que alguém não corresponde ao meu afeto. E a gente tenta dar um acabamento, né? E aí a minha visão de trabalhar o tarô, não vou dizer se vai acontecer ou não, mas assim, por que isso está causando dor para você nesse momento? O que precisa ser observado? Porque, de repente, é uma situação que é ruim para você e ainda assim você está insistindo nisso, né? Então, assim, vamos dar um passo para trás, vamos entender esse quadro, porque aí você vai meio que acertando as suas ferramentas e para descobrir assim, o que eu preciso trabalhar para efetivamente me realizar nesse campo da vida que está meio bicado, né? O que está rolando aqui? Então, esse lugar do como funciona, para mim, é muito importante, né? Então, para que eu não estou olhando? E aí, quando eu levo a minha atenção para esse lugar, eu começo a entrar um pouquinho mais em contato com a dor, e aí pode ser que eu consiga realmente um melhor resultado, né? Não, às vezes, naquilo que eu quero, mas não está para além, né? Então, minha questão não é se Suzana ou não me quer, mas que eu possa encontrar alguém que corresponda ao meu amor, que seja uma coisa bacana, saudável. Eventualmente pode ter ser Suzana, né? Mas se não for também, beleza, porque não era. Né? Mas sai desse lugar da obsessão, né? Ficar ali naquele caminho da ignorância. Sim, abre um leque de possibilidades, né? Agora, esse leque de possibilidades, eu tenho visto assim, alguns tipos de terapia, não sei se o tarô também se encaixa, a forma que você trabalha o tarô talvez seja bem um pouco diferente um pouco não, é muito diferente da forma que eu trabalho. Porque o meu intento, quando eu estou abrindo, por exemplo, o tarô da alma, que nem eu faço, é que as pessoas vão sentindo no corpo já onde que está aquilo que está apertando. Então eu vou abrindo, vou falando, vou fazendo numerologia e vou referendando com o corpo ao mesmo tempo. Porque o que é interessante para mim não é só que a pessoa fique na imagem, né? E nisso eu até uso a Diksha, porque eu descobri que, por exemplo, se você abre o tarô inteiro e depois você usa uma Diksha, porque eu sou apaixonada, não sei se tem gente aqui que não conhece, mas essa é uma energia que parece que some tudo e fica só um aspecto, um sentir só daquilo, né? Então, assim, é como se dissolvesse todo aquele campo de informação, porque obviamente que a mente também interfere bastante depois, né? Você fica tentando se resolver através do arquétipo, né? Então, isso às vezes é um grande problema, né? Você começa a ver um tarô e você quer se resolver através daquilo ali também, né? E não através... Você percebe isso nas suas pessoas? Porque eu já percebi isso dentro do tarô, já percebi isso dentro por exemplo, outra coisa que é a leitura de aura. Leitura de aura, nossa, eu já peguei pessoas que tiveram leitura de aura e que depois ficam na imagem que passaram para ela. E ela quer chegar na imagem. Sim, aquilo ali... não entender qual é a função da imagem. A imagem vai te levar para além dela. Né? Então, eu acho que faz parte do processo porque todos nós somos seres cabeçudos, né? Então, é muito mais entender do que sentir. Então, quando você vem para esse lugar realmente do corpo e perceber as sensações, você começa a deslocar do lugar que eu preciso entender o que está acontecendo e qual é o processo seguinte, e como é que liga com o quê, porque às vezes não tem nada que liga com nada. É simplesmente aquele nó que vai lá, você vai do lado. Deixa eu só tossir, porque eu tô com canseira na garganta. Tosse. Ai, nossa. Uma coceirinha aqui danada. Pode falar. Mas é basicamente isso, né? Então, e assim, é um lugar de aprendizado, né? Então, assim, eu estou falando isso aqui, mas para mim ainda é um lugar é um campo de exploração.
Então, quando eu comecei a fazer terapia 3 anos atrás, às vezes eu estava contando uma história, o terapeuta me interrompia e falava assim, tá, mas como é que você se sente agora? Aí eu falava assim, ah, bem, e continuava falando. Ele disse, não, 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 não. Né? Primeiro, bem não é resposta. E segundo, você já nem parou para pensar. Então, assim, olha teu corpo, escaneia. Né? Como é que está a sua palpitação? Como é que está a sua respiração? Como é que estão os seus batimentos cardíacos? Tem alguma parte do seu corpo que está te incomodando? E aí, aos poucos, que eu fui meio que abrindo sensibilidade para ele. Ainda estou longe disso, né? Então, eu tenho pessoas próximas, principalmente pessoas que estão muito ligadas a essa linha haitiana, né? Que você tem a coisa da sensação de órgão, né? E às vezes é engraçado, né? Quando eu estou atendendo alguém, mesmo atendendo no tarô, eu começo a prestar atenção como é que meu corpo está reagindo em algumas circunstâncias. Né? Às vezes é uma coceira, às vezes é uma coisa que dói lá, e aí não tento codificar isso, né? Tipo, se tá doendo o meu dedo mindinho da mão direita, logo essa pessoa. Não, é tipo, só sente, né? Ver para onde é que isso te leva. E as coisas vão acontecendo, né? Então, a gente Isso é precisa bem bacana, olhar para a né? imagem, mas precisa ir para além dela. Porque esse campo de exploração, eu acho que assim, a minha sensação é que a gente daqui a pouco, a gente não vai ser uma coisa só, né? A gente vai ter que agregar, né? Vai ter que agregar, não tem jeito, né? É como se a gente saísse das caixinhas, né? Saísse das caixinhas, e essas caixinhas vão nos mostrando possibilidades mais para a gente ser cada vez mais presente dentro do que a gente está falando e consciente do que a gente está fazendo também, né? Não só em termos de conhecimento, mas também em termos sensoriais, né? De você estar percebendo o que está acontecendo com o outro, o que o outro está trazendo para você, já que nós somos seres relacionais, pelo menos isso é o que eu vejo todo dia, né? Que como a gente está sendo convidado nessa pausa toda, em todo esse processo, a se desconstruir e a se refinar, né? Até um Essa pausa está refinamento. sendo bicho, né? Porque essa pausa está sendo bicho, né? Porque a vida distrai a gente o tempo inteiro, né? Então, é o celular, é a atividade no trabalho, enfim, a gente gosta de se perder, né? Eu gosto muito de lembrar do filme Matrix, que é a hora que o Neo está lá conversando com o Morpheus e passa a mulher de vermelho, né? Que, puta, que é gostosa aqui, que ele vai acompanhando, assim, tá me ouvindo ou tá prestando atenção na mulher de vermelho? E é isso, né? A gente está o tempo todo tentando escapar do problema. E quando você está enfiado dentro de casa durante 4 meses, ou sozinho, ou com a pessoa com quem você se relaciona, né, o seu núcleo familiar, você não tem mais como escapar de algumas questões. Então, aquele casamento que era meia boca, mas que você passava a maior parte do dia fora de casa, agora todo dia, como é que é isso? Se você está sozinho, como é que lidar com você mesmo? Como é que lidar com, né, momento existencial aqui? Sim. A gente está passando por isso, né? E é legal a gente tá entendendo que, na realidade, isso tudo que está acontecendo, essa pausa, não é uma pausa sem movimento, né? É um movimento diferente do movimento que se fazia. É uma atenção diferente da atenção que se fazia, né? Então, assim, se eu levava muita atenção para fora, eu posso agora estar levando mais atenção para dentro, né? Então, mas a vida é movimento dentro da gente, né? Então, esse movimento todo, ele é muito mais perceptível, por exemplo, quando você fica... Eu agora, com essa coisa de fazer meditação todos os dias e estar com um grupo de meditação, eu começo a notar como você sintoniza com coisas, assim, incríveis, né? Eu estava na meditação ontem. Foi ontem. Estava na meditação ontem, me vinha Egito, me vinha o Matias Stefano, e aí em seguida que terminou a meditação, aparece Matias Stefano no Egito, fazendo uma iniciação nos 5 dias fora do tempo, começou ontem. Então, assim, você entra num campo expandido de consciência que não tem a ver com você não estar no seu corpo. Pelo contrário, tem a ver com você estar tão presente que você é capaz de abrir sem você se perder de você. Porque antigamente, né, a gente tinha essa coisa da espiritualidade como uma coisa
uma coisa muito religiosa, né? De você, Sim. tá lá em cima, se eu tô precisando de alguma coisa, eu oro para, eu vou receber. Então, a gente sempre eliminou muito o corpo, né? Nosso templo, por exemplo, a gente sempre eliminou o nosso templo. E agora, com essa pandemia, que nosso templo está sendo chacoalhado e trazido para essa dimensão do aqui e agora, para você olhar se você é saudável ou não, né? Que interessante de você olhar se você tem relações saudáveis, se você é saudável com você mesmo, se você gosta da sua companhia, né? E E tem as como que conversas isso boas, vai né? espelhando. Eu estava perguntando para uma pessoa sobre, numa consulta, né? Assim, como é que é a sua espiritualidade? Ela assim, não, eu frequentava tal lugar, mas como agora com a pandemia, eu não vou mais. Eu disse, tá, mas isso não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade é você com você mesma, né? Com o que você acredita, não é ir para algum lugar. Eu vou para algum lugar e ir para dentro, e não o endereço físico lá do Google Maps, né? E Porque muda muito nessa coisa desse arquétipo 5, né? Do arcano 5, né? Que é a religião e a espiritualidade, né? Então, assim, tem esse confronto, né? Essa coisa meio mal entendida nisso, né? que é a coisa das convenções da mente, né? E como a gente trata as coisas, né? E as próprias convenções do homem, né? E dentro de um processo cultural, né? Então, eu volta e meia eu tenho algumas conversas com pessoas que vivem determinadas crises muito em função de dogmas de qualquer igreja que elas façam parte, né? Então, aquilo que é feio, né? Feio aos olhos de Deus, né? Assim, Deus está aí preocupado com isso, de fato, né? Que Deus é esse? Imagem não depende Sim. de Deus, né? Deus é homem, Deus é mulher, Deus é livre de qualquer definição, né? Então, tudo que se estabelece como conceito, né? E o que é Deus, o que não é Deus, o que é certo e errado, passa muito por um processo que é de como é que os homens entenderam essas coisas, né? Então, quando a gente entra em contato com a nossa própria E as natureza, imagens têm isso, né, Marcelo? E as imagens têm isso também, né? Quando você vai abrir ter um arquétipo desses, né? Vem toda essa informação, né? Vem toda essa informação de todas essas eras, né? De tudo que ficou distorcido, do que ficou também na luz em relação a isso, que eu acho bonito, né? Quer dizer, sim, que nem o arquétipo não é negativo nem positivo, ele traz essa informação, né? Essa informação que abre esse leque de percepção para as pessoas, não é isso? Pelo menos percebo assim. eu falo um pouco sobre isso, né? Que é a coisa, é a experiência do conhecer o tarô e viver o tarô. Porque quando você pensa que nós temos dentro de nós os 22 arcanos, eu paro para pensar como é que esse arcano está dentro de mim. Então, no final do ano passado, eu fiz lá no Arote o mapa da mina. Então, o mapa da mina era exatamente um trabalho em cima de perguntas em cima de determinados arcanos. Então, assim, vamos tirar um arcano aqui para o grupo. Né? Então, saiu o arcano da lua. Então, tá. Como é que são os seus medos? O que te dá medo? E aí você começa a fazer. E as pessoas começam a entrar nesse lugar de assim, eu estou entrando em contato com essa lua em mim. Né? Então, eu estou falando do pendurado, né? A gente sorteou o arcano cascudo, né? São Ah, eu Gato. tenho uma história ótima, cara. Eu tenho uma história ótima dessas, assim. Que num desses cursos que eu estava fazendo com o Vivata, a gente sorteou um arcano. E eu fiquei com o arcano do enforcado, do empendurado, né? Do enforcado. E aí, quando eu saí com o carro, quando eu saí para pegar meu carro, depois do coisa, meu carro estava completamente destruído. Completamente destruído. Um cara desceu de um outro lugar, de um lugar lá, bateu no meu carro do outro lado. E eu disse, cara, mas o que é isso? Enforcado, né? E eu olhando o carro, assim, né? É um lugar de impotência, né? Você não pode fazer mais Eu, nada. eu fiquei assim, né? E aí, no outro dia, a gente tinha de novo o encontro, né? E todo mundo apavorado. Pô, o carro dela foi destruído, cara. O carro dela se destruiu completamente. Aí o cara perguntou assim: você tá querendo trocar o carro? Eu pensei em trocar o carro. Eu Não assim, pensei né? em trocar o Colocar o carro era uma coisa, jogar no lixo agora é outra. Aí foi aquela coisa assim, fui levar o carro para
da concessionária, né? Quer dizer, foram guinchar o carro, né? Chegou lá na concessionária, botaram 12 em cima do carro. Eu disse, ele também estava enforcado. O que aconteceu? Eu troquei o carro. Mas incrível, né? Como isso ficou marcado. Fui obrigada, que eu fiquei assim, sabe aquela coisa? Quero trocar, mas não, esse dinheiro vai para outra coisa, esse dinheiro vai para outra coisa, esse dinheiro vai para outra coisa, e o carro não ia, né? De repente resolveram por mim que o carro realmente ia. Perfeito. Tem uma coisa que é legal, né? Eu estava lembrando, inclusive, eu acho que eu comecei com os Zéfiros mais ou menos na mesma época que a gente se conheceu. A coisa do os Zéfiros tem 13 anos, acho que a gente se conheceu a coisa de 13, 12 anos atrás, alguma coisa assim. Eu lembro que a gente se conheceu, deixa eu ver, a primeira vez que eu fui à Índia lá, foi depois, a gente fez uma gravação até sobre Diksha, né? Lá no Parque Last, lembra? Isso. Deixa eu ver, 2006, 2007, de repente? 2007, 2007. Foi a segunda vez que eu fui à Índia lá para Diksha. Aí a gente fez aquela filmagem lá, sim. Uhum. Foi em 2007 que eu criei os Zéfiros, e aí eu descobri você porque eu fui lá para abraçar a AMA. A AMA teve aqui no Brasil. Aí eu estava na fila lá para receber o abraço da AMA, aí tinha um pessoal de Diksha na minha frente, e eu lá com o meu livro, e estou ouvindo lá o que eu estava falando, de mão aqui, que mudou aqui, não sei o que, mas o que vocês estão falando aí? Aí me inteirei, aí as pessoas falam na época do Pedro Colares, e aí me deram o telefone do Pedro, eu liguei para o Pedro, que estava tocando o Hang em Barcelona, e aí a mãe dele falou assim, não, mas procura a Vera. E aí eu fui parar na sua casa, num dia péssimo, que tinha acontecido uma coisa muito ruim para mim naquele dia. E eu falei assim, cara, eu vou lá, não vou, mas assim, de repente eu vou. Copacabana, nessa época, né? Sim, lá, Barão da Torre, né? Então, assim, vamos embora. Barão da Torre não, esqueci o nome ali. Enfim. Na Bulhões. Bulhões, isso, Bulhões Carvalho. E aí foi muito legal, para variar, né? Eu era o único homem no grupo, né? E tinha sido um dia muito pedreira, né? Eu passei por uma situação muito doída naquele dia. E aí teve um momento que, na hora de terminar, que aí você disse, todos abraçam o Marcelo. Então eu fiquei abraçado lá por 10 mulheres, aquela coisa toda, e eu comecei a chorar, porque tudo estava lá dentro, veio, né? E a coisa que eu queria contar nem era isso, é que você fez você tinha algum tema, né? Que você fazia uma programação de 4 encontros, que tinha um tema, e no final do tema tinha um Diksha. E aí eu lembro que você fez uma meditação, que tinha uma coisa que a gente subia uma montanha, subia a montanha, fazia alguma coisa e descia a montanha também de boa. Só que eu, em vez de descer a montanha, simplesmente eu me joguei da montanha. E aí quando eu me joguei da montanha, para mim tinha essa coisa de me jogar no abismo, de um cenário azul e rosa, e tipo, não tem problema que a mão vai te amparar. E eu falava assim, cara, isso é uma carta de tarô. A carta do tarô do Osho, mas eu não lembrava qual. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi pegar o baralho, e era o Cavaleiro de Copas, né? E a carta era de confiança, né? Tipo, se joga, né? E então, assim, tinha muito a ver com aquele momento. Eu acho que tem muito a ver com a história ali daquele ciclo, né? Fez alguns ciclos, ainda foi para a Índia, mais um grupo daqui e tudo mais. As imagens conversam com a gente, né? Então, quando a gente tá ligado nesse lugar, a gente meio que entra nessa maneira que o inconsciente conversa com a gente. Que bacana, cara. Eu não sabia dessa história, não. Não sabia dessa história. Enquanto eu estava falando contigo agora, que eu estava te convidando para essa live, não te disse que veio a Rainha de Ouros para mim? Eu disse, nossa, estou vendo a Rainha de Ouros aqui na minha frente. Então era muito engraçado, né? Porque como que a gente está conversando por um tema e eles são vivos, né? Estão tão vivos dentro da gente, né? Que incrível! Hoje, né? Hoje é dia de Varalakshmi, que é dia dedicado a Lakshmi, né? Então, Rainha de Ouros com Lakshmi tem tudo a ver, né? Esse lugar da opulência, da fartura, que fala das Ashta Lakshmi, que são as 8 Lakshmis, ou então as 8 direções da riqueza.
Estamos aqui E nessa... amanhã é dia da prosperidade. Amanhã eu vou fazer uma meditação sobre prosperidade. Amanhã. Você está De manhã, totalmente às na 9 vibe. horas, na live. Eu ia te pedir, eu acabei te aliciando um pouco, a gente está quase na nossa hora de. Como passa rápido, né? E eu estava querendo que você tirasse, então, porque nós vamos para partir, nós estamos aqui nessa jornada dos chakras. Semana que vem a gente abriu agora o Chakra do Coração, incrível como veio material assim das pessoas, de troca de dores muito profundas que elas tiveram também. Mas a gente vai abrir agora o quinto chakra, que é o Vishuddhi, né? E aí eu estava querendo ver se a gente tirava, se a gente, você intuitivamente, aí não sei do jeito que você quiser, Sim, você tira uma coisa para o nosso grupo, né? Porque tem um grupo de 25 pessoas que estão muito, muito, opa, muito lindo esse grupo. E a gente pode tirar um de um caminho e um do pode. Quando a gente fala do chakra laríngeo, a gente está falando da expressão de si mesmo, né? E é o próprio chakra do renascimento, né? Você trabalha com o seu chakra laríngeo, você desperta um novo homem, uma da nova alma, mulher, né? desperta uma Se nova... você expressa o que a sua alma é, né? É uma expressão Então, da alma. esse lugar dessa verdade, né? Então, pensa aí no seu grupo, pensa nas pessoas que fazem parte desse grupo. Tem um E... monte de gente aqui do grupo, ó. Muita gente aqui. aproveita. Ô, pessoal, olha aí, ó. Põe um Entre copo aí. d'água do lado do celular. Não, é sacanagem. Ó, pessoal, ó. Idem, olha quanta gente veio, ó, tá vendo? Epa, então vamos lá. Então, vamos pensar nesse momento, assim, primeiro, o que a gente precisa ter em mente para trabalhar com o nosso chakra laríngeo, né? Então, não só o seu grupo, mas todo mundo que está aqui. De repente, tem gente que está vindo lá da minha página também. Então, pensando nesse lugar, desse laríngeo, o que a gente precisa ter em mente nesse momento com relação à nossa expressão, à nossa comunicação, esse contato com o eu verdadeiro? Qual o maior desafio para lidar com esse chakra? Eu gosto muito de brincar falando de porta e chave, né? Então, o desafio é a porta, é o que está ali, tá? Então, e qual é a chave que a gente pode acessar para abrir essa porta? A situação em si, carta da justiça, para você já parecer invertido, mas aqui a carta da justiça vai falar exatamente sobre esse lugar. Somente quando fala da fala, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é uma fala onde a gente acha que está cheio de razão, onde a gente acha que sabe tudo, onde a gente já compreende, e às vezes é uma fala de julgamento. Então, quando eu começo a definir já o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, fulano não presta, ou fulano é muito bom, que lugar vem esse julgamento? Né? Porque quando a gente aponta o dedo para o outro, né, a gente está falando às vezes mais da gente mesmo do que dessa outra pessoa. Quando a gente pensa nessa expressão da vida, tem esse lugar que é um lugar, às vezes, de muita rigidez, de muita... às vezes, eu fico recebendo muita gente aqui que está chateado na vida, chateado nas relações, porque as pessoas agem de uma outra forma. E daí? Não, porque não é certo aqui, não. Por que não é certo? Não ser certo para você, mas pode ser certo para aquela pessoa, né? Então, vamos sair dessa caixinha, porque cada um é um. Só para compor, assim, eu acho que vai te ajudar, esse nó energético que abre aqui, porque a gente vai estar trabalhando os nós, não a minha, mas a tua vontade. Né? Então, não a minha, né? Não o meu jeito de falar, mas como que eu expresso isso que é tão maior do que eu. Sim. E para quem não... Esse nó que tem, esse o nó que abre, né? Para quem tá vindo aí da minha página, né, o que a Vera está falando, é porque cada chakra tem um elo um ponto de contato aqui, né? Então, às vezes, eu só consigo trabalhar com a minha garganta se entre o coração e a garganta eu destravo lá um nó, né? E esse nó já tem esse não a minha vontade, né? Então, essa coisa de querer impor, de querer colocar regra, de achar que o mundo tem que ser da maneira que eu vejo, né? A gente está vivendo totalmente esse momento agora, né? Esse lugar de polarização, certo e errado. Por quê? Por que eu me revolto? Me revolto porque as pessoas não pensam igual a mim, né? Seja de qual lado você esteja dessa jogada. Qual a porta, né? Qual o obstáculo que a gente tem que ultrapassar? É o 9 de paus.
9 de paus continua falando sobre a maneira como eu exerço a minha vontade. O bastão aqui, né, fala exatamente essa questão do poder. Como é que eu imprimo o meu poder? Esse 9 de paus aqui ele não está saudável, né? Como ele é obstáculo, né? Então, é um lugar desse 9 de paus que é doente. Onde eu fico aqui tentando guardar meu porta-pacha, né? Eu estou lá todo estrupiado, estou ferrado, estou doente, já tomei uma porrada, mas eu não abro mão, eu continuo resistindo porque eu estou defendendo a minha verdade como se fosse uma coisa absoluta. E aí não tem como ficar bom esse lugar, né? Então a gente precisa se vulnerabilizar, precisa ouvir o outro, né? Hoje mesmo eu coloquei à tarde um jogo no Instagram. Eu falava um pouquinho sobre isso, né? Que era sair de um lugar de um cavaleiro de espada para virar um pajem de paus. Então, ao invés de você brigar e confrontar o outro com as suas certezas, chama o outro para brincar. Vamos descobrir junto o que é isso aí, né? Que de repente eu estou certo, você está certo, ou a gente está certo em algumas coisas para somar outras partes, né? Então, sair do lugar que sou eu contra você, ou sou eu contra o mundo. Então, vamos juntar mais e integrar essas questões. Na realidade, esse projeto é mesmo para abrir esses nós e você sair dessa terceira dimensão, né? Da dimensão polar, para essa dimensão que é dessa luz, né? Que tem desse equilíbrio, desse alinhamento de cada um desses chakras mesmo, né? Que você vai expressar. E essa expressão pode ser o silêncio, inclusive. Não? Estava falando isso, eu estava comentando ontem na terapia, né? Que assim, caiu a ficha que eu estou há 4 meses em casa e eu estou 4 meses sem entrar em contato físico com outra pessoa. Então, assim, não tem um toque, não tem um abraço, é isso, quarentena, né? Totalmente quarentenado. E aí tem esses contatos que são assim, né? Então eu dou aula pelo Zoom, né? 2 dias da semana, eu atendo as pessoas, dou aula no final de semana. E aí, assim, existem outras formas de contato, né? Porque às vezes a gente faz esse contato pelo olhar, né? Então, a maneira como eu olho para você e você me devolve esse olhar, acontece alguma coisa. Que, obviamente, não substitui o contato físico, né? O abraço, né? Então, eu falo exatamente isso, né? Eu aprendi a abraçar lá com você, né? Então, a musiquinha lá no final, que coisa boa é abraçar. Né, Marcelo? Nossa, era a primeira a entrar e a última a sair nos abraços, né? Meu Deus do céu! Exatamente, né? Eu sempre lembro da Cláudia nessa hora, porque... o primeiro abraço, nesse primeiro dia que eu fui, o primeiro abraço foi para a Cláudia fazia parte lá do nosso grupo. E aí eu abracei e aí saí, ela assim, que isso, moça? Seu abraço não acabou ainda não. E eu falei, né, tipo, como não, né? Tipo, e aí, segura aí esse abraço, né? Aí voltei para abraçar. E aí foi um lugar de começar a sentir, né? O que é esse abraço, né? Então, a musiquinha que tocava lá, né? Sinto meu coração bater, eu sinto seu coração bater também. Dela. Essa musiquinha faz parte da minha história. Que coisa boa abraçar. Meu bem. Sinto o seu coração bater. Né? Que a gente nunca encontra o coração do outro, né? A gente bate e já tá aí, né? Não chega a conectar, na realidade, né? É conexão. Tá abraçado. Ai, respirar junto, né? Tipo, vem cá nesse ritmo. Antes da pandemia, eu estava fazendo aula de forró no Mova, na Glória, e aí tem o forró lá do Ian, que é um forró desconstruído, né? E eu digo que é desconstruído e metafísico, né? Porque não tem esse lugar de quem leva o homem, né? Então, qualquer um pode levar. E a grande questão é exatamente isso, né? Você entra em contato primeiro com a pessoa que você está dançando, que pode ser um homem, pode ser uma mulher, então também tem esse lugar de um par, né? Você trocou, pegou outra pessoa e a pessoa que está ali na frente. E você respira com aquela pessoa. E quando você entra em contato, de repente, em algum momento, ela começa a levar e você sente que ela está levando agora, e agora você vai no passo dela. Agora você deu vontade de levar. Aí você dá um passinho aqui, ela já sentiu o toquezinho e vai junto com você. Então, assim, muito mais do que seguir a regra, né? De 2 passos para cá e 2 para lá. É sentir o fluxo, né? Como é que estamos nesse momento? Como é que a gente está nesse abraço? Como é que a gente está nessa entrega? Não é como eu estou dançando ou você está dançando, mas como é que a gente dança junto? Né? Isso, para mim, serve de metáfora para a vida. Né? Então, tipo, como é que você dança junto no seu trabalho, no seu relacionamento, nas questões fáceis, nas questões difíceis? Que dança é essa? Porque até uma dança para você está sentindo que desconectou, você sai. Né? Ou adianta você sai e volta, né? Tipo, peraí, volta e volta a abraçar de novo. Opa, eu senti de novo a conexão. Ou assim, tipo, não é mais para dançar com essa pessoa. Aí você muda de par porque já foi. A história ali já se cumpriu.
né? Eu Então, acho que essa é a grande questão que a gente está podendo, com essa pausa, entrar em contato. Com o que eu me conecto, né? Eu me conecto comigo, eu me conecto com as coisas que estão perto de mim, eu me conecto pela metade, aí eu perco muita coisa, eu me conecto de que lugar, né? Me conecto pela cabeça, me conecto pelo coração. Eu acho que esse grande convite da gente partilhar é incrível isso. Eu tinha maior receio, nunca pensei que eu fosse entrar numa internet da vida, nunca pensei. Eu vim da Índia agora em fevereiro, caí direto na pandemia, da pandemia fui para lá e falar sozinha aqui, falar sozinha todos os dias. Gente do céu, eu nunca ia imaginar isso. Então, assim, é incrível, porque é o coração que te leva mesmo, né? Essa conexão que te leva, né, a eu esse tenho tipo uma de amiga coisa. querida em São Paulo, Ana Tomazelli, e a gente via falando, né, que uma vez por mês eu ia para São Paulo para poder dar aula lá, e ela falou assim, vamos aqui, quando você vier, a gente grava faz um vídeo, faz uma live, e aí nunca rolava, nunca rolava, nunca rolava. Antes da pandemia, comecinho da pandemia, a gente falou assim, vamos fazer um Zoom, e a gente grava esse Zoom e publica esse Zoom. Vamos. Então, a gente a cada 15 dias, se vocês entrarem lá do Zéfiros Tarô no YouTube, tem um canal que é o Temperanças, sou eu e a Ana Tomazelli. A gente faz tarô vida em algum tema. Então, já teve tarô vida em relacionamento, tarô vida em morte, tarô vida e autoconhecimento, tarô vida e Ela é dinheiro. taróloga também? Ela é taróloga também? Ela é taróloga também, consteladora sistêmica e tem um monte de outros paranauê lá que ela faz. E aí a gente faz um blog, e é uma conversa livre, né? Então a gente fica batendo papo lá, tipo, 1 hora e blau. E assim, não tem pauta, né? A gente só sabe qual é o tema. E o tema surge durante a semana. Então, assim, vamos falar sobre o que é. Puta, acho que o tema dessa semana já está aqui. E a gente discute. E aí tem uma segunda parte, a gente faz um jogo, né? Então a gente, na hora, cria um jogo. E aí a pessoa escolhe, quem escolheu o Marcelo é uma coisa, quem escolheu a Ana é outra. Ou a gente, sabe, a gente cria uma dinâmica lá qualquer. O que vem vindo de retorno desses vídeos é a coisa mais incrível do mundo. E a gente começou de uma maneira totalmente informal. Tipo, né, o que a gente faz na quinta-feira? Nada, a gente grava vídeo, conversa e vê o que acontece. E as pessoas estão assistindo em tempos diferentes e as pessoas estão entrando em contato, tipo assim, cara, mas aquilo que você Incrível. falou veio na hora certa e me tocou de uma maneira profunda. E é isso, né? Então, toca como Esse é canal. um tempo de se conectar, né? Então, Marcelo, daí o que que você está fazendo? Você está fazendo esse canal, a gente já está terminando, infelizmente. Queria te Então, deixa eu dar agradecer. só a chave. A chave é um 2 de espadas. Então, você trabalhar com essas questões, você precisa de um 2 de espadas. O que é o 2 de espadas? O meu exemplo de 2 de espadas é que às vezes você está doente e aí o remédio para se tratar é muito amargo. Aí você fica assim, eu não quero esse remédio que é amargo. Só que esse remédio amargo é o que te cura. Então, o 2 de espadas fala de uma decisão que é muito difícil. E às vezes é muito difícil você abrir mão dos seus valores. Às vezes é muito difícil você admitir que está errado. Às vezes é muito difícil tentar ser uma outra pessoa porque essa não está funcionando mais. E é isso, né? Às vezes a gente nem está satisfeito com a vida do jeito que está, mas quando fala de mudança, você quer que a vida mude e não você. Então, quando a gente fala desse lugar da nossa fala, da nossa expressão e do contato com o nosso eu autêntico, isso não cai do céu. Isso requer trabalho. E às vezes as pessoas não querem fazer essa rota desse trabalho. Mas precisa. Então, acho que a oportunidade que vocês estão fazendo aí com essa jornada é uma, mas fora os encontros que a gente faz fora deles. Né? Porque a consciência tem que vir e vem, pinga um dia de cada vez. Para quem quiser falar Certo. comigo, eu estou aqui, né? Vocês vão ver aqui o meu link. Então, eu tenho Zéfiros. curso de tarô, Zéfiros Tarô. Eu, na segunda-feira, estou começando um curso de arcanos maiores, online, à noite. Vão ter 16 aulas às segundas-feiras. Então, se tiver interesse, aproveita que está em cima. Fora isso, atendimentos e outros cursos, é só olhar lá na agenda que você sabe o que está rolando na minha vida. Tá legal? Super bom Obrigada, falar com você, te ver de novo. Marcelo. Um grande beijo, obrigada aí pelos presentinhos que você deu pra gente, Opa! tá? Então, super beijo para você, gratidão aí pelo nosso bate-papo, foi Tá ótimo. certo. Tchau. Namastê. Tchau, tchau. Tchau.